eu vejo ou antecipo um futuro de cada vez mais automatização e industrialização da indústria da construção. Isto, por um lado, não tenho dúvida. Se me permitem o abuso, e não tomem a mal os ouvintes porque me estão a ouvir, ou as pessoas que estão a ver este podcast, eu antecipo o desaparecimento do papel do canteiro de obra. Isto, se quiser, convida-me para outro programa e podemos escalpelizar porque é que eu digo isto e em que é que me baseio para dizer isto. Eu antecipo isso, ok? Não sei se é daqui a 10, 20, 50 ou 100 anos, mas é um futuro que é inevitável. Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Conexão OEC, o podcast do programa OECIN, o programa de inovação da nossa construtora, da construtora OEC naturalmente. Aqui a gente conversa sobre, enfim, construtecs, tecnologias de construção, metodologias. Hoje o papo tem muito a ver com tudo isso, sobre BIM, com o José Carlos Lino. Fazer aqui a minha colinha, né? Porque o currículo do Lino é incrível. Ele é BIM Strategist e diretor da Consultores BIM Engenharia, formado em Engenharia Civil com especialização em estruturas há mais de 3 décadas, tem se dedicado à promoção e o desenvolvimento de tecnologias de informação aplicadas à indústria da construção. Enquanto representante da Consultores BIM e Nosso BIM, ele tem atuado no desenvolvimento e divulgação do BIM no Brasil, participando ativamente nos trabalhos do BIM Fórum Brasil. Ele também atua em nível internacional, tendo contribuído para a divulgação do ensino do BIM no curso BIM e no mestrado europeu BIM A+. E vale a pena mencionar que o nosso ilustríssimo e querido convidado Lino está falando do Porto, da cidade do Porto, a linda cidade do Porto, em Portugal. Boas-vindas, Lino. Muito obrigado. Muito obrigado, Cláudio, e obrigado pela apresentação. É para mim um enorme prazer ser o seu convidado, em particular, e convidado de toda a família OEC, e ter a oportunidade de falar um pouco da minha experiência para todos vós. Muito obrigado pelo convite. Olha, o BIM está no centro das nossas preocupações, né? E eu acho que a gente poderia começar pelo desafio, que eu sei que é um desafio, porque você é um profissional múltiplo, de falar da Consultores BIM, né? Engenharia, o que é que vocês oferecem, o valor que vocês entregam para o cliente e, eventualmente, os impactos na sociedade também. Olha, exatamente, o BIM está no centro de uma grande transformação digital na área da construção. É uma transformação que já tem um período de maturidade importante e que neste momento realmente está numa fase de aceleração exponencial junto de empresas e profissionais. A Consultores BIM identificou essa necessidade do mercado, essa demanda, e realmente posiciona-se para oferecer às empresas e aos profissionais a hipótese de dar consultoria na área BIM. Por isso se chama Consultores BIM. Essencialmente, a atividade da Consultores de BIM pode ser dividida em 2 áreas. Uma área, a área da modelagem, da coordenação, da produção de conteúdos BIM do mais diverso tipo, desde levantamentos, desde modelos, obviamente, desde as próprias programações específicas dentro dessa área, e uma segunda área, na área da consultoria de gestão, mas entender os processos das organizações, entender o modo tradicional como as organizações trabalham e adequar esses processos à implementação de BIM. Naturalmente, nesta segunda área da consultoria, há um aspecto muito importante que é o treinamento das pessoas, seja a ensinar-lhes ferramentas, seja a ensinar-lhes conceitos, mas principalmente seja a ensinar-lhes novos modos de trabalhar. É esta, digamos assim, de uma maneira breve, o leque de atividade da Consultores BIM.
Eu tenho duas preocupações aqui, apenas no início da nossa conversa, que certamente nós temos pessoas que já estão avançadas, inclusive no conhecimento do BIM, e no espectro de uma ponta a outra, provavelmente algumas pessoas que querem se situar, dizer, afinal de contas, o que é mesmo o BIM. Então, eu vou fazer duas perguntas de uma vez só. Primeiro, se você puder, um desafio, hein? Resumir o BIM aí, 1 minuto, assim, o que é exatamente, qual é o núcleo da ideia. E eu queria fazer uma provocação. Qual o tamanho do impacto do BIM na indústria da construção? É tão impactante, sei lá, quanto a invenção do concreto? Eu quero fazer essa provocação, né? Então, primeiro, você é um craque, né, de didática, então vai ajudar muito quem está apenas iniciando no BIM com essa resposta. Não, obrigado pelo cumprimento, mas você é um craque a fazer perguntas, porque essas perguntas são absolutamente incríveis. A densidade e a amplitude que as duas perguntas têm é incrível. Então vamos lá. A um especialista que tem dedicado a sua vida, as últimas 2 décadas, a estudar, do ponto de vista académico e profissional, o BIM, tentar resumir para leigos, digamos, o que é o BIM num minuto, é desafiante, é extraordinariamente desafiante. E parte logo daqui uma parte da resposta à segunda pergunta, porque é que é tão impactante. Mas vamos já lá. O que é isso do BIM? Ora, o BIM é, essencialmente, a diferença ou a mudança de trabalharmos na construção civil com desenhos para passarmos a trabalhar na construção civil com modelos no computador. Modelos tridimensionais, digitais tridimensionais, quase como se fosse uma maquete digital. E hoje as crianças começam logo desde novos a fazer estes jogos de construção tridimensional, tido por Minecraft. Portanto, dá-lhes logo mentalmente uma percepção do que é uma construção tridimensional num computador. Ora, e porquê que isto, e qual é que é então a diferença? Ora, eu antes fazia uma planta, um corte, uma alçada, uma secção, e havia um código que explicava o que é que aquilo representava, nós mandávamos para a obra, na obra entendiam esse código e construíam a partir daí, mas já todos nós passamos pelo desafio de um senhor arquiteto redesenhar a casa de uma pessoa comum, e essa pessoa olhar para os desenhos desse senhor arquiteto e não os entender bem, não compreender bem o que era. Bom, então o BIM, com este tal modelo tridimensional, tem as paredes, as portas e as janelas, que são quase como se fosse um joguinho de computador, vamos falar mesmo para leigos, tem uma representação exata, eu posso rodar, posso espreitar, posso entrar. Agora vem aqui a segunda particularidade muito importante. Enquanto que o desenho era um desenho em papel, não tem informação, esta porta, esta janela, esta parede, se eu clicar com o mouse, particularmente com o botão do lado direito, por exemplo, e se for procurar as propriedades deste objeto porta, deste objeto janela e deste objeto parede, eu posso encontrar o material, a cor, o custo, quanto tempo é que demora a ser construído. Então reparem, eu passo a ter um modelo de informação que vai até ao infinito em grau de complexidade. E pode, inclusive, este modelo vir a ser ligado no futuro a robôs que constroem a partir deste modelo, a máquinas que estão a posicionar a obra no local. Portanto, esta é uma grande diferença, é uma diferença abismal entre aquilo que era trabalhar antigamente e o que é o conceito BIM, que é um modelo de informação que tem que estar naturalmente estruturada, que nos permite, antes de construirmos, sabermos tudo que lá está, quanto custa, etc. Relativamente à segunda parte da pergunta, que é muito boa, que é qual é o impacto que tem esta alteração na construção civil. É realmente um impacto equiparável. A descoberta do concreto, não sei se é a mais adequada, mas é aquele momento em que o Armstrong pôs o pé na Lua e disse que é um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. É sem dúvida um salto gigantesco para a humanidade ligada à construção. Porquê? Porque vai impactar
todas as pessoas, vai impactar todas as organizações e vai fazer evoluir a indústria da construção, que era uma indústria tradicional, desculpem o pleonasmo, para uma indústria moderna, uma indústria equiparável às indústrias de automóvel, a todas as indústrias que conseguem montar processos e otimizar processos. Isto só é possível se nós tivermos realmente um modelo que nós estamos sempre a ver o que é que está lá. E só para terminar, Cláudio, repara, por exemplo, esta ideia. Se começar uma obra a ser construída, e naturalmente começa pela escavação, começa pelas fundações, começa pelo primeiro piso, repara que eu posso simultaneamente estar a comparar o que está a ser feito real com o que é que está modelado na tal maquete digital. E esta comparação permanente vê as vantagens que nos trazem, desde medições, desde controle de erros, desde antecipar a logística de toda a obra, o que é que eu preciso de encomendar antes. Portanto, tudo isto muda de uma maneira abismal. Portanto, é realmente uma mudança drástica e eu tive a felicidade na minha vida profissional e pessoal de tomar contacto com ela nos primórdios dela e tenho assistido de cadeira de orquestra, se me é permitido dizer, a esta evolução e ao impacto que ela tem nas organizações e nos governos, atenção, nas organizações e nas políticas. Portanto, é realmente algo que ninguém pode ficar indiferente, não é? É um negócio impressionante. E temos ainda a perspectiva, provavelmente em outros locais, aí eu quero depois conversar um pouco com você, essa comparação da sua vivência internacional e as coisas que estão acontecendo no Brasil. Acho que seria um privilégio, será um privilégio te ouvir, mas assim, aqui no Brasil é algo que caminha para um critério de elegibilidade. Então, não tem muita volta, não é apenas pelos ganhos espetaculares que o BIM proporciona, mas também por uma questão de critério de exigência da indústria, né? Então, não tem muita volta. Não. Mas antes de chegar lá, essa forma que você abordou essa última questão me deixa entrever a dificuldade, ou seja, digamos, deixa entrever ou perceber as barreiras para a implementação, porque se trata de uma transformação mental, como se diz hoje, do mindset, da mentalidade, da forma de atuar, das atitudes, dos pequenos hábitos, rotinas. Fala para a gente aí, você com a sua experiência ali, quais foram as principais barreiras ou as mais habituais, as mais costumeiras que você encontrou nesse processo de transformação, que certamente é um processo de transformação técnica, mas é também um processo de transformação de governança, etc., e de cultura. Sem dúvida. Tu na pergunta já dás a resposta. E muito bem, não é? O BIM impacta essencialmente a 4 níveis, não é? Ao nível das políticas, ao nível dos processos, ao nível das tecnologias e ao nível das pessoas. Das políticas, naturalmente, nós temos que ter uma orientação daquelas organizações, da gestão de topo, mesmo uma orientação governamental. O governo brasileiro desenhou uma estratégia BIM-BR, criou um decreto de aplicação em determinadas circunstâncias em obras públicas específicas do BIM obrigatório. Portanto, há uma indicação clara, uma orientação. Isto são políticas, mas as empresas também têm políticas e têm desde logo políticas ao adotarem normas, ao adotarem standards internacionais ou nacionais que permitem que várias pessoas diferentes e diferentes organizações consigam comunicar entre si um mesmo tipo de BIM. Esta é a primeira palavra, políticas. E isso existe um grande movimento. Processos. Obviamente que o processo de fazer projeto e construção tradicional não é o mesmo de fazer projeto e construção em BIM. Há similitudes, há momentos iguais, mas há momentos ligeiramente diferentes. Por exemplo, a última parte do processo de um projetista era telefonar ao motoboy para o motoboy pegar nas caixas de papel e se meter na sua moto e entregar o projeto final. Essa última parte em BIM não existe. É um upload de uns determinados arquivos, de umas determinadas informações, do tal modelo que é entregue numa determinada plataforma. Portanto, há mudanças de processos, nós temos que preparar os processos para isso. Tecnologias, claro que nós, quando trabalhamos com papel e desenhos
usávamos determinados softwares, determinados hardwares, determinadas redes, que agora usamos de modo diferente no BIM. Portanto, é preciso adaptarmos as tecnologias. Hoje em dia, isso veio ser colocado debaixo de um foco muito importante, agora com o Covid, também há a questão da mobilidade, de trabalho à distância, etc. Mas, por último, e dando a resposta à tua pergunta das barreiras, existem as pessoas. Tu fizeste muito bem ao chamar a atenção do mindset, da mudança de mindset. Mas não é só mudança de mindset. É mudança de conhecimento, mudança de treinamento, mudança, obviamente, de preparação para a mudança e vontade de mudar. E se me permites ficar aqui um minutinho nas pessoas, porque, dando resposta às barreiras, eu diria assim, eu sozinho, aqui no meu escritório, já vi que tu também gostas de livros, aqui, tal como eu, tens aí uma estante toda bonita aí atrás, portanto estamos aqui em ambientes muito próximos, e a determinada altura eu até acho que temos, nas nossas vidas, devido à nossa idade, à nossa experiência, temos a responsabilidade de pensar, de ler, de nos educarmos para transmitir, para acelerar a evolução das gerações mais jovens, e eu enquanto professor também tenho essa obrigação, procuro fazê-lo todos os dias, é uma das minhas missões, digamos assim, mas dizia eu que, e ficando aqui um bocadinho só mais a falar sobre as pessoas têm a necessidade de evoluir. Não há ninguém, há um mito que diz que as pessoas são, digamos, preguiçosas se não forem estimuladas. Isso não existe. Qualquer pessoa gosta é curiosa, gosta de saber mais, gosta de evoluir, ok? Portanto, o BIM é a natural evolução da progressão dessa pessoa. Agora, naturalmente, se não são dados os meios, ou se essa pessoa é colocada numa situação de perigo, em que a pessoa percebe, eu estou fora desta realidade que estou a ouvir falar, porque não tenho conhecimento, então deixa-me ficar aqui quieto no meu canto e tentar perceber como é que me adapto. Este stress que é causado nas pessoas é que é muitas vezes a barreira. Portanto, nós temos obrigação de, quando fazemos alguma implementação, seja ao nível governamental, seja ao nível de uma empresa, seja ao nível de um projeto, nós temos a obrigação de acolher todos, de perceber aqueles que não sabem nada, perceber aqueles que estão muito avançados e, deste conjunto, ajudar todos a evoluir. Eu acho que é aqui que está o grande desafio. E digo-te mais, chamadas cabeças cinzentas, como dizem na terminologia inglesa, não é? Ou seja, as pessoas mais experientes, que naturalmente estão mais afastadas, às vezes, da manipulação tecnológica, são as pessoas mais importantes para esta mudança. E passo a explicar. O jovem que acabou a faculdade, acabou a universidade, ele até é capaz de tocar muito bem o piano das teclas desse software, mas ele não sabe resolver os problemas de obra em concreto. Portanto, a simbiose ideal é esta pessoa mais experiente ao lado desse jovem, em que esta pessoa experiente enfrenta tal modelo e diz, não, mas resolve este problema, este conflito em que a viga tenta ser atravessada por um ducto do ar-condicionado, resolve-o assim e assado. E esta duplicidade é que faz realmente a boa engenharia, a boa arquitetura, a boa construção, e estamos perante uma casa de excepcional qualidade, mundial, portanto, com certeza compreenderão isto que eu estou a fazer. Portanto, resumindo, a barreira são as pessoas. Não é nem a tecnologia, nem a processo, nem realmente as políticas, são as pessoas, e nós termos a obrigação de as ajudar a evoluírem para esta modalidade, digamos assim. Espetáculo, né? Na verdade, eu estou te ouvindo aqui como um homem com uma preocupação educacional, né? E é essa que é a experiência do nosso BIM, né? Quer dizer, essa foi a ideia, né? Quando vocês criam o nosso BIM, é uma escola, como é que você chama isso? Fala um pouco da experiência, porque eu acho que o conceito você já nos trouxe muito bem. As preocupações que estão sendo enfrentadas e quais são as dores que estão sendo resolvidas por meio da educação. Mas como é a operação mesmo do nosso BIM? Como é que vocês veiculam isso? Como é que funciona? Olha,
Eu sou professor convidado da Universidade do Minho, portanto, convidado, portanto, não sou professor de carreira, eu sou um profissional de carreira e a determinada altura os responsáveis da universidade entenderam que o meu perfil era muito adequado, porque ao mesmo tempo que tinha o rigor académico, também trazia a experiência profissional. Portanto, sou professor associado convidado da Universidade do Minho, mas a determinada altura, lá nos idos anos 2014, entendemos criar eu chamo-lhe Instituto Educacional, chamado Nosso BIM, virado precisamente para o BIM em português, por isso a palavra nosso, não é? E então desenvolvemos um produto do qual me orgulho imenso, que se chama o International Master BIM Manager, em que foi desenvolvido à semelhança de uma ideia original espanhola, mas em que eu encabecei uma equipa de cerca de 24 professores, 12 brasileiros e 12 de Portugal, e construímos um curso, um master, mais em particular, virado para a educação do BIM. E repara, lá atrás, no pilar, existia esta preocupação que estamos aqui a falar, de percebermos que os profissionais precisavam disto. E realmente foi um sucesso incrível, por vários motivos. Primeiro, a lógica educacional é diferente da universidade, é ensinar fazendo, é chamada Project-Based Learning, ou seja, as pessoas ao mesmo tempo que estão a trabalhar, estão a aprender os conceitos, estão a simular equipas de trabalho iguais à realidade. Então nós temos o arquiteto, temos o engenheiro de estruturas, temos o construtor, temos o project manager, temos o BIM manager, portanto, temos o dono de obra, temos perfis que as pessoas elas próprias escolhem, quais são os perfis que elas querem aprender melhor. E dizemos, então, como é que se comporta um dono de obra em BIM? O que é a função do dono de obra? O que é que ele tem que fazer? Como é que se comporta um projetista de estruturas em BIM? O que é que ele tem que fazer? E esta experimentação real foi aí testada em mais de 1000 alunos, portanto, num programa extenso, com 600 horas. É esse o desafio da nosso BIM. É passar aos profissionais, através de ensino online, normalmente assíncrono, mas com momentos síncronos, ok? Ensinar este conceito de uma maneira real. Eu tive a felicidade de ter comigo uma equipa de professores absolutamente excepcional, de primeira marca, primeira linha, em particular no Brasil, que é no ambiente em que aqui estamos a falar, e que permitiu que fosse um grande sucesso, e ainda continua a ser. Hoje em dia existem muitos produtos, mas na altura fomos pioneiros durante muitos anos nesta área, e isso, de alguma maneira, também trouxe uma marca para o mercado que me agrada bastante e do qual me sinto orgulhoso, se me é permitido dizer. Espetacular. Já que você mencionou aí também a sua forte conexão com o Brasil, a gente não pode deixar de aproveitar a sua participação aqui no Conexão para saber exatamente a sua visão, né? Assim, talvez comparativa ou de referências entre a sua experiência internacional, que eu suponho mais na Europa, né? E o Brasil. Que paralelos você faz, Lino, assim, enfim, de status, grau de desenvolvimento, mas não apenas essa coisa comparativa? Que paralelos e que desafios você vê para nós brasileiros, em que estado nós estamos, o que precisamos fazer, enfim. Fala para a gente. Olha, Cláudio, é uma pergunta que me fazem recorrentemente, naturalmente, até por causa do meu sotaque, por causa da minha experiência. Eu estou bastante no Brasil, mais de 8 vezes por ano passo 3 semanas, 2 semanas no Brasil, portanto conheço estas duas empresas que acabamos de falar, são brasileiras, têm CNPJ brasileiro, nosso BIM e Consultores BIM, e tenho interesses noutras áreas, nomeadamente na Europa, como referiste, e também em África. Não estou muito a par do mercado asiático, apesar de ter ligações com eles, e conheço o mercado americano, mas não, de uma maneira relativamente superficial. Tu tens razão, há diferenças culturais, há diferenças que eu identifico todos os dias, algumas até cómicas, que acontece ao contrário quando um brasileiro visita Portugal, traz sempre histórias para contar destas diferenças. Identifico-te algumas que poderão ser importantes para a nossa conversa. Digamos, o percurso educativo no Brasil sente-se que pode deixar algumas fragilidades de rigor e de detalhe
que no contexto europeu são menos evidentes, apesar de que estas comparações são sempre difíceis. Portanto, ou seja, nós recebemos alunos profissionais com mais debilidades em assuntos de base do que recebemos numa área europeia. Portanto, temos que ter cuidado na linguagem, temos que ter cuidado na forma de explanar, que muitas vezes até nem é perceptível por um determinado conjunto de pessoas. Por outro lado, o Brasil tem uma capacidade de criatividade, isto já é conhecido, mas não tem sido devidamente explorado, ok? Isto é absolutamente incrível, mas comparável com, se nós pusermos lado a lado com um ambiente tipo o ambiente alemão, um ambiente austríaco, um ambiente suíço, um ambiente holandês, um ambiente inglês mesmo assim, são ambientes muito formatados, em que o processo está lá desenhado ao milímetro e tudo funciona com umas rodas indentadas perfeitas. Essa criatividade não tem sido devidamente explorada, porque criatividade é um processo do cérebro de encontrar novos caminhos, de inovar, ao fim e ao cabo, ok? E eu isso acho que é um desperdício enorme no Brasil. Por outro lado, é incrível, como há pouco já mencionaste nisso, e isto é importante falar, o Brasil é muito burocrático no sentido de formatação de regras. Se alguém marcar uma regra, essa regra é obrigatória de cumprir, quando, por exemplo, a regra de irmos para o BIM nem deveria ser por causa do dinheiro nem nada, porque é evidente, é inevitável, como tu disseste. Portanto, então vamos andar de um modo menos ineficiente ou vamos passar a um modo mais moderno e mais eficiente? Ninguém nos precisaria de obrigar, mas funciona muito bem no Brasil. Este mandate, este apontar funciona muito bem. E eu devo-te dizer que eu mudei de opinião, eu próprio, até no sentido de que nós humanos, às vezes, quando nos obrigam a fazer uma coisa, temos uma tendência, e muito nós latinos, temos uma tendência em fugir a essa obrigatoriedade, tentando-a contornar de algum modo. Mas eu, sinceramente, acho que hoje a obrigatoriedade, mas uma obrigatoriedade inteligente, positiva, inclusiva, de alguém que pensou no assunto, que o desenhou e que apontou o caminho, é muito boa e faz muito mais por acelerar este processo do que fazem outras modalidades mais, digamos, mais livres, mais não formais. Ora, eu na Europa sinto isso, sinto que há realmente leis, as leis estão mais à frente, estão mais avançadas, mas o seguir essas leis demora. Agora, se o mercado obrigar, acabou, já toda a gente vai atrás. O mercado é rei, o dono de obra é rei, não é? No Brasil, eu sinto uma capacidade de adesão ao BIM, um interesse, uma percepção de antecipar o que vem aí, a inevitabilidade, que poderia até eventualmente ser mais aproveitada a nível internacional. Tenho pena, e penso que temos uma organização criada há relativamente pouco tempo, que é, digamos, um guarda-chuva do BIM no Brasil, como eu gosto de chamar, que é o BIM Forum Brasil, onde estão todos os grandes players, desculpa o inglês, mas todos os grandes atores dentro da indústria da construção, cada vez mais a entrarem novos atores relacionados com o poder, digamos, e nas suas diversas estruturas do poder, e em que precisamente cada vez mais tem a intenção de não só organizar o BIM, ajudar todos a acederem ao BIM dentro do Brasil, é uma organização sem fins lucrativos, obviamente, de interesse público e que procura ajudar as empresas, as universidades, os governos todos, mas também ter uma voz lá fora. E eu acho que essa voz internacional é muito importante para o Brasil, eu tenho pugnado por ela, tenho tentado ajudar sempre que possível a isso, e vejo esse papel do Brasil como muito importante. O Brasil são 200 e não sei quantos milhões de pessoas, portanto, é um continente, como tantas vezes falamos, isso é respeitado em qualquer lugar do mundo, ok? Portanto, e há outro aspecto, se me permite, só para terminar. O Brasil e Portugal têm um bem que é o quinto bem mundial, às vezes dizem que é o quinto, que é o sexto, que é a língua, ok? Nós somos a quinta ou sexta língua mais falada do mundo. Isto é um bem coletivo, é um território onde nós podemos navegar e nos podemos entender de um modo incrível. E quando falamos de BIM, e toda a minha aprendizagem em BIM foi no universo inglês, como é óbvio, não é? Porque aprende-se lá de fora.
Quando eu me expresso em português, repara que eu consigo mentalmente criar outras sinapses, outras ligações que não consigo fazer em inglês, que não é a minha língua mãe, naturalmente. Portanto, isto não é só uma questão clubística de puxarmos a brasa à nossa sardinha, se me permites uma expressão muito portuguesa, não é? Não, isto é algo que, do ponto de vista científico, vai fazer a diferença, porque vai criar de todo o canto do Brasil pessoas a acrescentarem esta inovação e esta mudança. Bom, desculpa, essa é uma resposta muito abrangente e muito larga, não, mas... Lino, é incrível, muito positivo ver o seu entusiasmo, que não é um entusiasmo, digamos, gratuito do nada, é um entusiasmo porque você tem a visão da importância e do impacto que isso tem no desenvolvimento da indústria da construção. E eu já entendi também, aqui pela própria leitura da sua apresentação no início, você participa da formulação dessas regras, e evidentemente existem, das normas, existem preocupações de ser vertical para toda a indústria, transversal para todas as modalidades. Eu sei que você tem um papel importante, e eu lhe diria, Lino, aqui, de uma forma muito modesta, assim, é muito importante a sua presença pessoal nessa ponte entre quem está à frente da formatação de normas e a implementação de toda essa cultura BIM no nosso país. Eu acho que a gente tem um sinal de gratidão a você. Eu queria fazer uma pergunta aqui, digamos, para, infelizmente, encerrar o nosso papo por hoje, porque a porta fica aberta para você, muito importante. Qual é a sua visão de futuro para o BIM? Assim, quais são os próximos passos? Até onde a gente... O futuro está difícil de prever, né? Porque muda toda hora o futuro, né? Mas o futuro, até onde você consegue ver, o que é que você acha que vai acontecer aí nos próximos tempos em relação ao BIM e à própria indústria da construção? Olha, Cláudio, o futuro é relativo. O Einstein já dizia isso, portanto, eu posso dar a resposta hoje e vou tentar dar ela mais curta realmente para encerrarmos a nossa conversa, e muito obrigado por este momento, foi um prazer enorme. Eu diria assim, eu vejo ou antecipo um futuro de cada vez mais automatização e industrialização da indústria da construção. Isto por um lado, não tenho dúvida. Se me permitem o abuso, e não tomem a mal os ouvintes porque me estão a ouvir, ou as pessoas que estão a ver este podcast, eu antecipo o desaparecimento do papel do canteiro de obra. Isto, se quiser, convida-me para outro programa e podemos escalpelizar porque é que eu digo isto e em que é que me baseio para dizer isto. Eu antecipo isso, ok? Não sei se é daqui a 10, 20, 50 ou 100 anos, mas é um futuro que é inevitável. Não é? Já existe noutras áreas, no cockpit dos aviões, já ninguém vai buscar ali o manual. Eita, falhou o motor número 3, vem aí na página 32, o que é que temos? Não é assim que funciona, ok? Portanto, antecipo essa mudança tecnológica total. E antecipo a robotização dentro do canteiro também, do nível mais ou menos, ou seja, a industrialização e automatização desta indústria. Este, para mim, é o futuro. Há outro aspecto também muito importante no futuro, que é a universalização e a standardização de processos. Nós temos aquela lógica do think global, act local, ou seja, pensa globalmente e atua localmente. Ou seja, nós estamos a fazer a nossa obra, o nosso projeto, mas estamos alinhados com todo o mundo. Portanto, poderíamos trabalhar aqui ou noutro local qualquer. Portanto, isso é incrível, que todas as, por exemplo, as fichas elétricas que nós metemos na parede, não é? Sejam compatíveis umas com as outras e nós não tenhamos que mudar consoante o local que estamos. É o segundo grande movimento que eu vejo. E um terceiro grande movimento é um movimento que é múltiplo. Eu chamaria sustentabilidade. Mas é sustentabilidade, não a sustentabilidade só apenas ambiental, que é altamente preocupante. Nós temos que gastar menos energia, nós temos que gastar menos a este planeta, e a nossa indústria é altamente gastadora, não é? E produtora até de desperdícios. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Mas também a sustentabilidade do trabalho. O que é que vai ser o trabalho no futuro? Eu tenho também
também poderemos falar noutro programa sobre o que é sustentabilidade do trabalho. Um jovem hoje, o que é que procura numa carreira? O que é que procura na sua felicidade? O que é que procura? Como é que se comporta perante o trabalho no dia de hoje? As necessidades tecnológicas que estão interligadas com isto, de ele poder trabalhar com mobilidade, em qualquer lado, à hora que ele quiser, como ele quiser. Há aqui uma série de nuances que estão relacionadas com esta lógica de sustentabilidade, humanização e alteração dos modos de trabalho. Seria a terceira linha que eu antecipo, como fazendo futurologia aqui, assim, de uma maneira muito breve. Que privilégio, Lino, ter você aqui no Conexão. Eu lhe agradeço, foi uma verdadeira aula, e não apenas uma aula no sentido informacional, mas motivacional. Muito obrigado. Espero encontrá-lo aqui em São Paulo em breve, ou ainda melhor para mim. Muito obrigado, Cláudio. Foi um prazer para mim. Estarei sempre ao seu dispor e parabéns pelo trabalho que tem vindo a desenvolver. E um grande abraço a todos na OSCE. E a OSCE, deixa-me dar uma última mensagem. A OSCE também é um exemplo. A OSCE tem as pessoas têm os olhos postos em pessoas como vós. Portanto, é importante que vocês incorporem esse exemplo, entendam a necessidade de serem pioneiros, de mostrarem o caminho, e com isso estão a fazer bem a todo o país e, de uma maneira geral, a toda a sociedade civil. A engenharia civil vem da palavra sociedade civil, portanto, vamos por aí, e parabéns e muito obrigado pelo convite. Chegamos ao final de mais um Conexão EC. Hoje eu conversei com José Carlos Lino, diretamente da cidade do Porto, em Portugal. Ele é um BIM Strategist. Foi, na verdade, uma verdadeira aula. Então você já sabe, se inscreva nos nossos canais, nos acompanhe no Spotify, no YouTube, e até o próximo programa.